Na política, quando vocês entrarem na política, vocês vão perceber o seguinte: quando você cometeu um erro, você tem que encontrar o culpado. A outra coisa é esse Banco Master. Vira e mexe, eles estão tentando empurrar nas costas do PT e do governo esse Banco Master. Esse Banco Master é ovo da serpente do Bolsonaro e do Roberto Campos, ex-presidente do Banco Central. E nós não deixaremos pedra sobre pedra para a gente apurar tudo que fizeram, dando um rombo de 50 bilhões nesse país. Complexo, né? E ele tem uma história que precisa ser contada à sociedade brasileira, né? O gênese, o início, o alicerce do Banco Master começa na Bahia, quando o atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, era governador e o líder do governo, o Jacques Wagner, era secretário. Se vendeu uma estatal que tratava de cesta básica de alimentos para funcionários, uma estatal baiana, para um dos sócios do banco, atualmente do Banco Master, que é o Augusto Lima, uma operação de 15 milhões de reais. E ato contínuo, o Augusto vende 50% dessa operação por 30 milhões, é um negócio da China. Manteve 50% do controle da operação. E o governo do estado da Bahia tornou essa operação um negócio, um toque de Midas, uma mina de ouro, porque transformou alimentos em consignado, inclusive com a possibilidade de que todo o conjunto de servidores baianos, né, pudesse ingressar nesse sistema. Ao longo do tempo, essa margem de consignado, que era 30%, chegou até 75%. E o negócio que começa desta forma, eu diria, inopinada, diferente, na Bahia se espalha pelo Brasil. Né? O modelo passa a ser implementado em diversos municípios brasileiros, em diversos estados. E isso gerou o início do Banco Master. E essa amizade, essa admiração mútua era tão sólida que, algum tempo depois, por um pedido do PT da Bahia, um ministro medíocre que quebrou o Brasil, alguém que não tem nenhuma capacidade de gerir finanças públicas, basta ver o que ocorreu em 14 e 15, a maior recessão da história do Brasil. Esse ministro medíocre, mas petista, ganha um emprego de R$1 milhão nesse banco, por mês, um banco de terceira linha. Eu desconheço no mercado financeiro um banco de primeira linha que contrate um lobista por R$1 milhão por mês. E um ex-ministro do STF, também apelido do PT da Bahia, ganha uma consultoria de R$350 mil por mês. Mais adiante, nós flagramos o presidente da República, o senhor Lula, reunido com o diretor de políticas monetárias do Banco Central, ou seja, uma área que não tem nenhuma afinidade com a ação dos bancos, né, que trata justamente da questão de juros, de câmbio, de inflação. O senhor Galípolo, que vem a ser hoje o presidente do Banco Central, numa reunião fora de agenda, sem conhecimento do presidente do Banco Central na época, o senhor Roberto Campos, com o presidente da República, com o ministro-chefe da Casa Civil, o senhor Rui Costa, que por coincidência era o cidadão que propiciou a origem desse banco lá atrás, e o senhor Vorcaro e o lobista contratado, o senhor Mantega. Então muita coisa precisa ser explicada, muita coisa precisa ser esclarecida, essa relação incestuosa, promíscua, no mínimo curiosa, né, do governo do PT com o Banco Master. E o mais engraçado, né, os discursos que nós estamos assistindo agora do Lula, dizendo que nunca antes na história do país, me parece assim uma espécie de bordão, um banco foi liquidado ou investigado. Ele tem uma amnésia, uma memória seletiva extraordinária. O que nunca aconteceu antes na história do país foi esse nível de promiscuidade que eu acredito que a CPMI deverá se debruçar e investigar.